Olá, nesse vídeo eu quero falar com você hoje sobre que nós somos criaturas esquisitas, né? É até um tema um pouco interessante para nós pensarmos. Por que nós somos esquisitos? Se nós pararmos para pensar, nós somos capazes de fazer o bem e o mal. E aí eu quero junto com você nesse vídeo explicar um pouco qual é o motivo que nós fazemos o bem e o mal, o que nos leva a estar fazendo o bem e o mal, qual é o hormônio que vai estar fazendo com que a gente possa realmente estar fazendo esse bem ou fazendo esse mal. E também eu quero, nesse vídeo nós vamos poder entender um pouco por que nós julgamos as pessoas, o que acontece que quando a gente conhece uma pessoa, ou melhor, a gente nem conhece a pessoa, a gente já julga ela porque ela é desse jeito, ou porque ela é daquele jeito. Se a gente começar a parar para pensar, o ser humano ele é capaz de matar, mas ao mesmo tempo ele é capaz de amar. Se você olhar a história de algum ladrão, alguma pessoa que comete um crime, muitas vezes ele comete o crime com uma família, mas ele protege a família dele. E aí nós não entendemos o porquê que ele faz isso, o que acontece, que ele vai lá, ele comete um crime, mas ao mesmo tempo ele protege a família dele. Outros são capazes de pegar um avião, explodir um avião. O que influencia muito na nossa vida é uma questão cultural. Se nós pararmos para pensar o que a cultura faz, tanto a cultura de um país, a cultura de uma cidade, a cultura até mesmo de um estado, ou a cultura familiar mesmo, dentro do núcleo familiar, aquilo que nós aprendemos, aquilo que o nosso cérebro aprendeu, aquele comportamento que o cérebro aprendeu, vai fazer com que a gente comece a se comportar daquela maneira. E isso vai fazendo com que muitas coisas aconteçam, muitas mudanças de hormônio, nossos comportamentos. Depois também tem a questão genética, aquilo que nós trazemos dos nossos antepassados. Se nós pararmos para pensar que atrás de nós temos os nossos avós, os nossos pais, depois dos nossos pais nós temos os nossos avós, bisavós, tataravós. Imagina quantas pessoas estão por trás de nós que nós trazemos do nosso gene. Então, quando nós pensamos dessa forma, que nós trazemos uma questão genética, não só nós, e quando nós pensamos também na vida do outro, nós começamos a pensar que cada um tem a sua história, cada um tem a sua maneira de viver. Não estou falando se é certo ou se é errado, mas quando nós começamos a olhar para outra pessoa e começamos a entender que ela tem uma história por trás daquilo ali, que não é só um ser humano fazendo bem ou fazendo mal, mas ela tem uma história, aquilo que aconteceu na vida dela, tanto cultural, quanto genética, quanto comportamental, quanto hormonal. Ela tem uma história ali por trás. E nós nos aprofundarmos um pouco mais na história da pessoa, nós vamos começar a entender que aquela pessoa ela é capaz de fazer o bem, ao mesmo tempo ela é capaz de fazer o mal. Como nós, qualquer pessoa é capaz de fazer o bem e fazer o mal. E quando teve um estudo feito na Holanda, eles pegaram uma pessoa e colocaram, e as pessoas que foram avaliadas nesse estudo, elas sabiam o nome dessa pessoa. E pegaram outras 5 pessoas e falaram, olha, vocês têm que matar ou as 5 ou essa pessoa sozinha. Qual dessas pessoas você mataria? As 5 ou você mataria uma pessoa? Só que deram uma dose de ocitocina, que é o hormônio, hoje é chamado muito de hormônio do amor, né? O hormônio da empatia. É quando você chega perto de uma pessoa que você tem amizade, que você sente aquela coisa gostosa, que é liberado o hormônio da ocitocina, aí você fala, nossa, que gostoso conversar com essa pessoa, como é bom conversar com essa pessoa. Então deram uma dose para ela, sintética, deram uma dose para aquelas pessoas que estavam participando do estudo, para elas, qual daqueles 2 grupos que ela iria escolher. Ou 5 pessoas que eles não sabiam o nome, ou aquela uma pessoa que ele sabia o nome. E por incrível que pareça, todos escolheram de salvar somente aquela pessoa que eles sabiam o nome e deixar morrer aquelas outras 5 pessoas. Aí na nossa cabeça a gente começa a nos perguntar, né? Mas qual o motivo de querer
imagina, 5 pessoas em vez de uma, pela lógica, não estou dizendo certo e errado, mas pela lógica a gente poderia dizer, não, vamos salvar 5, que 5 é mais que uma. E a gente começa a pensar, não, vamos salvar aquele, deixar os 5. Mas o que acontece com o nosso cérebro quando a gente entende que aquela pessoa ela tem uma certa afinidade comigo, mesmo somente sabendo o nome? Quando você descobre que aquela pessoa tem uma certa afinidade com você, aí você libera o hormônio da ocitocina. Porque senão seria muito fácil nós pegarmos ocitocina, como você compra até mesmo na farmácia, espirrar no seu nariz, seríamos pessoas boas o tempo todo. E os estudos vêm nos mostrando o quê? Que não basta só você ter a ocitocina, você liberar o hormônio da ocitocina. O seu cérebro ele tem que entender que aquela pessoa ela faz parte do seu grupo. Como nesse estudo, porque eles queriam salvar somente, porque eles sabiam o nome, e das outras 5 pessoas eles não sabiam o nome. Então o cérebro já entendeu, já faz parte do meu grupo. Quando você conhece uma pessoa diferente, uma pessoa nova, alguém que você nunca viu, e você cria uma certa empatia com ela, aí você começa a pensar, começa a falar, nossa, que bacana essa pessoa, gostei de conversar com essa pessoa, como ela é legal, porque o seu cérebro já entendeu que aquela pessoa já faz parte do seu grupo. Porque aí ele começa a liberar a ocitocina, que é esse famoso hormônio do amor, como é chamado. Porque se você chega perto de uma pessoa e você não reconhece que aquela pessoa faz parte do seu grupo, o grupo que eu estou te dizendo é como se ela fosse próxima sua. Ou vou dar um exemplo claro. Se você você vai numa festa e você tem uma profissão, você é um engenheiro, e de repente você chega nessa festa e você vê lá 2, 3 engenheiros também que trabalham com a mesma coisa que você. E você começa a conversar com eles, você descobre que eles são engenheiros. A primeiro momento, quando você descobre que eles são engenheiros, seu cérebro já começa a entender que ele faz parte do seu grupo. Aí você começa a liberar ocitocina naquele momento. E você liberando a ocitocina, você vai criar uma certa empatia com aquela pessoa. E criando essa empatia com aquela pessoa, você começa a conversar, começa a criar planos, a fazer todas as coisas que vocês fazem em comum. Mas a primeira coisa que o cérebro precisa fazer é entender que ela faz parte do seu grupo. E quando que é liberada a ocitocina? A ocitocina ela é muito interessante, que na mulher ela é liberada no momento que ela amamenta, por isso que as mulheres gostam de amamentar a criança. No momento do parto, quando a mulher está tendo a criança, quando vai ter no momento do parto é liberada a ocitocina, por isso que a mulher suporta a dor, porque a ocitocina ela faz que seja muito mais importante para a mulher a afetividade, o filho, do que a dor que ela está sentindo. No momento do orgasmo, quando a mulher tem um orgasmo, é liberada a ocitocina, e naquele momento é muito maior do que no homem, por isso que a mulher gosta de conversar e abraçar depois do momento do orgasmo. São esses, vamos dizer, os principais momentos, e não o momento da afetividade, da amizade. Esses são os momentos onde que é liberada a ocitocina. E quando essa ocitocina libera, são momentos que a pessoa reconhece primeiro que aquele faz parte do grupo. Se ela não reconhece que ela faz parte daquele grupo, ela não vai liberar a ocitocina. Pode liberar um nível baixo de ocitocina, mas não um nível tão alto de ocitocina. E porque eu gosto de falar que nós somos seres esquisitos, né? Porque nós dependemos e nós ficamos presos numa direção da nossa vida formulada por um hormônio. O hormônio que é liberado no nosso corpo, nós sentimos e nós começamos a agir conforme aquele hormônio é liberado. Então, aí nós somos capazes tanto de fazer o bem ou quanto fazer o mal. Sabe aquela pessoa, aquele seu amigo ou amiga que você sempre conversou e de repente vocês brigam e você fala, não quero mais saber, não vou conversar nunca mais, não estou nem aí, não quero mais amizade com essa pessoa. Por quê? Você
automaticamente o seu cérebro excluiu aquela pessoa do seu grupo. Ela fez com que aquela pessoa não fizesse mais parte do seu grupo. Então, quando você conversava com ela, que você tinha aquela liberação de ocitocina, você já passa a não ter mais essa liberação de ocitocina. Porque o que você está fazendo agora? Você excluiu ela, você deixou aquela pessoa de lado. E nos próximos vídeos, eu até quero, se você assistir o próximo vídeo, eu quero falar um pouco sobre a amizade e essa liberação da ocitocina, o quanto é importante, o quanto ela pode estar te ajudando. Então, é interessante nós começarmos a observar na nossa vida como que eu estou agindo. Se eu estou agindo somente pelo hormônio que eu libero ou se eu estou agindo da maneira que eu olho e tento incluir as pessoas na minha vida. É possível, aí a pergunta que nos vem, mas é possível fazer uma mudança, eu transformar isso, eu fazer com que aquelas pessoas façam parte do meu grupo? É possível. É possível sim. Eu convido você a assistir os próximos vídeos, que eu vou estar dando dicas de como nós podemos fazer com que as pessoas façam parte do nosso grupo, para que elas possam realmente sentir a nossa presença e muito mais. Que nós possamos também liberar a ocitocina e criar uma empatia com o outro. Porque senão nós vamos ser sempre seres esquisitos, fazendo sempre o bem e fazendo o mal. Isso todo mundo acontece com todo mundo. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que minimizar o mal e aumentar o bem. Então, eu convido você a compartilhar esse vídeo e ficar atento nos próximos vídeos que estarei gravando nesse canal aqui. Eu agradeço a sua atenção.